Salve galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de língua portuguesa, literatura, redação e a aula de hoje foi uma das aulas mais pedidas nos comentários aqui do canal. É uma aula sobre vírgula e é mais uma confirmação de que quem está participando, quem está interagindo, eu vou procurar sempre atender. Então vamos à aula da vírgula. Vamos lá, vírgula. Para você que está querendo saber sobre usar vírgula na redação, você está montando um texto e fica sempre naquela dúvida, uso ou não a vírgula? Bem, para tornar prático esse uso, eu fiz o quê? Eu dividi a aula em duas partes, período simples e período composto. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando para você em que situações da redação você vai estar usando a vírgula e quando essas situações ocorrerem, você vai ser obrigado e você vai se lembrar dessa aula. Depois eu vou fazer um mapa mental bonitinho que vai ficar disponível lá na minha página do Facebook e você pode consultar quantas vezes quiser. Então vamos lá. Eu separei 5 casos envolvendo o período simples. O primeiro caso, que com certeza você vai usar na redação, envolve justamente o quê? Palavras que desempenham a mesma função sintática numa frase. Como aqui, ele queria aplausos, abraços, festas. Veja, aplausos, abraços, festas estão aqui, ó, uma ao lado da outra, fazendo um paralelismo, desempenhando a mesma função sintática, ou seja, todas elas estão ligadas ao verbo querer. Ora, essas palavras desempenham a função de objeto direto, estão uma ao lado da outra. Então, para separá-las, eu uso a vírgula. Isso pode ser com sujeito composto, isso pode ser se eu tivesse vários predicativos. A vírgula, ela separa palavras que desempenham as mesmas funções sintáticas. Lembrando, nunca use vírgula entre sujeito e verbo, entre verbo e objeto, entre o termo nuclear e o adjunto adnominal. Lembre-se disso, é fundamental. Segundo caso, Lucas, vá ao mercado. O Lucas eu estou evocando, chamando por ele. Quando você tem um vocativo, você usa a vírgula. Usa a vírgula porque o vocativo não faz parte do sujeito, nem faz parte do predicado. Então, a separação por vírgula vai acontecer com a palavra no início, no meio ou no final da frase. Visite a nossa aula de vocativo, tá bom? Lá eu dou toda essa explicação. Outra, naquele dia todos faltaram ao trabalho. Observe, todos faltaram ao trabalho naquele dia. Naquele dia era para estar no final da frase, mas eu fiz um deslocamento sintático, ou seja, eu desloquei o termo dentro da oração. Para marcar esse deslocamento, eu usei a vírgula. Então, se eu desloco o predicativo da posição dele para outra posição, vírgula. Desloquei o objeto antes do sujeito, vírgula. A vírgula serve para isso também, para marcar esse deslocamento sintático da frase. Outro caso é o famoso aposto explicativo. Quando eu tenho um aposto, eu normalmente recorro à vírgula para mostrar que ele não está fazendo parte do sujeito nem do predicado. E ele só está sendo usado aqui para explicar o que é Gramado. Gramado, cidade gaúcha. Então, cidade gaúcha é o aposto de Gramado. E eu usei a vírgula para deixar bem claro que é um aposto explicativo. Outro caso, o quinto e último, que eu separei aqui para vocês, envolvem essas expressões que você utiliza muito na redação. Isto é, ou melhor, ou seja, que são expressões que muitas vezes são usadas num espectro de explicação, de correção, e são chamadas de palavras denotativas. Sempre que você usar essas expressões, utilize-as entre vírgulas. Então, veja bem, são 5 casos práticos, casos de redação, casos que você vai utilizar e você vai lembrar dessas regras. Agora, quando for período composto, eu listei 5 casos aqui. Qual foi o primeiro caso que eu listei? Fale, pois você é um líder. Porque você é um líder. Observe, o pois aqui está sendo usado para dar uma explicação. Se ela é uma coordenada explicativa, ela vai ficar separada da oração coordenada assindética pela vírgula, sempre que for explicativa. Na segunda aqui, fale, porém, não se demore. Observe, o porém aqui é uma coordenada adversativa. Tem uma ideia de contraste, tem uma ideia de oposição e por isso eu estou usando a vírgula para separar a oração coordenada sindética da oração coordenada adversativa. Lembrando que a adversativa pode ser porém, contudo, todavia, no entanto, ok? Outra, não saiu cedo, logo se atrasou.
O logo, o portanto, quando são usados, eles têm ideia de conclusão. Se eu tenho uma oração coordenada assindética e eu tenho uma oração coordenada conclusiva, essa oração conclusiva também será usada a vírgula. Outro caso, quando vier, avise-me. Veja, a oração principal está aqui. A oração adverbial foi deslocada. Ela deveria estar no final da frase. Ela foi deslocada para o início. Toda vez que você desloca uma oração subordinada adverbial, eu vou usar a vírgula para mostrar que ela foi deslocada dentro do período. E por fim, João, que é pedreiro, fez a obra. O que eu quero dizer aqui? João, o qual é pedreiro. Então veja bem, eu tenho aqui um pronome relativo. Então eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Sempre que ela for explicativa, essa oração estará separada da oração principal através do uso da vírgula. Beleza? Tem outros casos. Sim, tem outros casos. Mas eu estou colocando casos básicos, casos que você vai utilizar no dia a dia. Então é muito importante que você continue lendo, praticando, observando e consulte essa aula. Veja o mapa que eu vou colocar para você, que algumas coisas extras a mais que eu não coloquei aqui, eu vou colocar lá, ou então assista a nossa aula presencial do Monteiro. Estou esperando por vocês. Então, entre no site, entre lá na nossa página do Facebook, entre no Instagram, entre aqui no canal do YouTube, se inscreva, indique um amigo, fale com ele sobre o canal e a gente está aqui para te ajudar. Essa aula foi atendendo a pedidos. Espero que tenha gostado. Até a próxima aula do Monteiro.